Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fé. Vai falar sobre busca, vai falar sobre atos de fé. E o que eu queria falar com vocês é o seguinte: tem gente que pensa que a fé, ela é desse jeito. Olha, eu vou decidir hoje ter fé. Vamos supor que eu tô aqui fazendo várias coisas na minha vida e sei lá, hoje eu vou ter fé. E aí, com um piscar de olhos, né, você vai lá, aperta um botão, pá, tem fé. E não é assim que funciona. A verdade, gente, é que não é assim que funciona. Se você, por exemplo, tá aqui agora me assistindo no YouTube, e vamos supor que eu falo aqui, e você ouve, fala, legal, mas vai saber, né? A fé, ela não é assim, é um botão que você aperta e a pessoa começa a ter fé, entende? Eu entendo até quando eu vejo pessoas que não seguem a mesma religião que eu, sabe? Que não fazem nada, que estão em casa e acham que se rezar pra Deus em casa tá tudo certo e tal. Eu até entendo porque a fé, ela não é um piscar de olhos. Por mais que eu diga alguma coisa e fale alguma coisa, que é bom, a gente tem que ter essa esperança de falar da nossa fé para que mais pessoas venham, né? E a gente fale sobre Deus, né? Que foi até um mandamento, né? Ele mandou a gente falar sobre Ele, né? Pra gente ir a todos os lugares e falar sobre o reino dele. Mas eu tenho consciência que isso não é um botão. Eu posso simplesmente falar, a pessoa ouvir e não fazer nada. Mas como é que se desenvolve isso? Acontece o seguinte, gente, a fé é como se fosse uma semente de uma planta. Vamos supor que essa semente, ela é a fé que é Deus que dá. Deus dá essa fé. Ele pega aquela sementinha e dá pra você. Só que essa semente, ela é só uma semente. É só um pedacinho, uma coisinhazinha de semente. O que você tem que fazer com aquilo para virar algo na tua vida? Para realmente dar fruto? Para realmente você ver aquilo acontecer na sua frente? Você tem que pegar aquela semente e plantar a semente. Isso envolve um ato. É um ato de fé que você tem. Quando você pega uma semente, coloca na terra e coloca água lá, é que você acredita que aquilo vá germinar, né? Você tem uma esperança naquilo. Então você pega aquela semente de Deus, que é dom, é fé, é graça vinda de Deus na tua vida, pega e coloca aquele lá na terrinha e começa a regar aquela terrinha todo dia, diariamente, cuidar, cultivar aquilo, e com o tempo germina. E aí começa a germinar, né? Começa a dar tudo certo lá naquela raizinha e começa a sair aquela planta. E com o tempo aquela planta cresce, começa até a dar frutos, começa a vir folhas, começa a vir florzinhas e um monte de coisa. E isso é mais ou menos a fé na nossa vida. Deus dá a fé pra gente e a gente começa a ver ela acontecer na nossa vida à medida que a gente cuida dela. Na medida da nossa busca, na medida do nosso ato de fé diário na nossa vida. Se eu hoje aqui, parar o meu canal, parar de ler a Bíblia, parar de rezar, parar de ir na igreja, parar com tudo na minha vida, eu vou meio que deixar a minha plantinha secar. A minha planta vai secar. E eventualmente pode até morrer. A fé, ela deve ser alimentada. Então, quando você chega em alguém e fala sobre Deus com ela, você deixa ali uma semente. Só que essa semente, ela só vai germinar, ela só vai rolar mesmo na vida da pessoa se ela tiver a busca. É o ato de fé que a pessoa tem que ter. Quando a gente lê os evangelhos na Bíblia, a gente vê que todas as pessoas, acho que é todos, né? Tiveram curas na vida através de atos de fé. A mulher hemorrágica, por exemplo, né? Ela teve que sair da casa dela ao encontro de Jesus para que ela fosse curada. E não só isso, ela teve que entrar naquela multidão que estava cercando Jesus e tocar na orla lá do manto dele. Imagina a dificuldade que ela teve para fazer isso. Ela teve um ato de fé, ela teve uma busca. Até o aleijado do tanque de Siloé, que estava lá no chão, Jesus falou para ele: levanta, pega a tua maca, e ele teve que levantar e pegar a maca dele,
Porque imagina se ele falasse assim, não vou levantar, vou ficar aqui e, sei lá, vou ficar aqui porque o Senhor vai ter que me carregar. Ele teve que ter um ato de fé, uma busca. Toda a nossa vida é feita de busca. E através dessa busca diária da nossa vida, Deus vai se revelando a nós e a nossa plantinha, a nossa fé, ela aumenta, ela cresce, ela vai dando frutos, folhas, porque a gente tem a busca diária. Gente, muitas pessoas, às vezes, já aconteceu de virem no meu canal, no meu Instagram e falar, eu não consigo ter a persistência, né? Eu acabo parando e tal. Eu também. Eu tenho dificuldades, às vezes, de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de rezar, eu tenho dificuldade de fazer uma série de coisas. Mas eu tenho consciência de uma coisa, se eu não fizer, a minha plantinha vai secar. E eu não vou conseguir ver Deus na minha vida tão constantemente quanto eu vejo quando eu estou na busca por Ele. Nessa busca, nessa caminhada que a gente tem, a gente acaba encontrando Deus. Nessa busca, nessa caminhada que a gente vai tendo, Deus se revela. E quando Ele se revela, a nossa fé aumenta. A nossa fé, ela explode, sabe? Eu colocando até o exemplo da plantinha que eu tô dando aqui pra vocês. Quem cuidou já de planta, né, sabe que quando a plantinha ela tá faltando água, aí ela tá lá, né, chateada, lá, cabisbaixa. Aí a gente coloca um pouquinho lá de água nela, ela fica, né, já parece assim coisa de menos de meia hora. A planta já começa a ficar toda viçosa, toda bonita, até mais bonita do que ela era antes. Isso é a fé também. Às vezes a gente tá naquele caminho árido, aquele caminho de seca, né? E aí a gente tem aquele ato de fé, aquela busca, eu vou ler a Bíblia, eu vou rezar, talvez. E aí Deus fala com a gente. E aí tudo volta de novo, né? Aquele avivamento que tem interior na nossa vida aqui no coração volta. E a gente volta a falar de Deus, volta a ver Ele em todas as coisas. Porque Deus está na nossa busca. A conversão, ela não é assim. A conversão não é, converti, pum, estou convertido, acabou. Vou apertar esse botão aqui, vou começar a ter fé. Gente, a conversão é todo dia. Todo dia você vai ter que se converter. Você vai acordar, tenha isso em mente. Hoje é dia de me converter. Aí você vai dormir, fala, bom, hoje eu consegui com a graça de Deus. Amanhã é outro dia. E aí, se Deus permitir a sua vida aqui nessa terra, é outro dia para você se converter. Porque todos os dias a gente vai ter tentação, todos os dias a gente vai ter obstáculo, preguiça, vontade de parar. É assim mesmo. E a fé, ela tá nesse encontro. E até colocando aqui, Jesus falando isso pra gente, né? Tá em Mateus 7:7. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. E essa aqui é a parte, né, que Jesus fala que é pela sua busca que você vai encontrar essas coisas. É pela sua busca, a busca da oração, por exemplo, que é a força da oração. Pela sua busca em oração que você vai encontrar o amor de Deus, as coisas de Deus. E isso vai avivar a sua fé, né? A sua fé, ela vai brotar, vai germinar nessa terrinha que você plantou. Tem um versículo em Apocalipse 3:20 que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, e com ele e ele comigo. Gente, Deus está à porta e bate, mas você precisa abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta da tua casa, ele não vai meter o pé na porta, ele não vai fazer isso. Ele tá à porta e bate. E aí a gente precisa ter esse ato de fé de abrir aquela porta. E quando a gente tem esse ato de fé de abrir a porta, Deus, ele vai entrar na tua casa e vai ceiar com você e você com ele. Olha que coisa maravilhosa, mas a gente precisa abrir a porta. Vai lá hoje, amanhã, sei lá, arruma um dia aí pra começar. Vai lá ler os evangelhos e começa a perceber as curas de Jesus e as pessoas até que ele chamou para ser discípulo, se não envolveu atos de fé. Vai lá e vê a parte de Jesus, os 4 evangelhos. Se todas as vezes que ele não chamou alguém ou foi curar alguém, a pessoa, ela teve no mínimo que falar com Jesus mesmo sem fé, sabe? Porque é na busca que a gente encontra fé. Teve pessoas até que foram lá,
será que vai rolar isso? Será que vai rolar esse milagre? E aí, aconteceu. Mas veja bem, a pessoa teve que ir lá falar com Jesus. Jesus, ele não saiu assim, vem aqui, por favor, sabe? Não, a pessoa teve que ir lá falar com ele. A gente precisa ter essa ação, sabe? Essa ação. A fé, ela é dom, ela é graça, não dado por nós, por qualquer outra coisa que a gente faça, não. A gente não merece isso, tudo que Deus nos dá. A fé é graça, a fé é dom de Deus. Mas a gente, para receber essa fé, a gente tem que ter no mínimo uma busca. No mínimo, mesmo sem fé. No mínimo, você ir lá e fazer um ato de fé, né? Eu vou recomendar até para que vocês leiam Hebreus 11. Gente, lê Hebreus 11, que lá tá todos os profetas e as pessoas do Antigo Testamento que tiveram que ter atos de fé. Tipo, Abraão, que precisou deixar a parentela dele, deixar todo mundo lá para, sabe, toda aquela situação confortável que ele tinha, para ir num lugar que ele nem sabia aonde, por um ato de fé. O Noé, que tava lá e teve que fazer uma arca imensa, todo mundo tirando sarro dele, né? Nossa, ele tá maluco. Mas ele teve um ato de fé, ele fez a arca. Ele poderia não fazer, mas ele fez a arca, porque precisava de um ato de fé da parte dele. E fala de outros e outras pessoas do Antigo Testamento. Leiam Hebreus 11 depois desse vídeo, para que vocês entendam essa coisa do ato de fé que a gente tem que ter na nossa vida. Tenha o seu ato de fé. Comece um plano bíblico, comece fazendo lectio divina, comece rezando, mas comece de algum lugar que você vai ver que Deus vai começar a falar com você. E aí ele vai entrar na sua casa, vai ceiar com você e você com ele. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que a sua fé estiver do tamanho de uma árvore. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam Hebreus 11. Não deixem de compartilhar e se inscrever no meu canal. Beijo. Até mais.